de Lei 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave e ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Eleitoral 9605. O que vocês falam sobre isso? Então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. A gente acaba de ver aí o trecho em que Luiz Fux pede a absolvição completa para o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver então que ele decidiu pela absolvição não só de Bolsonaro, mas de outros 5 réus. Votou para condenar só o delator Mauro Cid e o general Braga Neto. Num voto longuíssimo, Fux divergiu de praticamente tudo que foi sustentado no relatório de Alexandre Moraes, seguido pelo ministro Flávio Dino. Primeiro, na análise das questões processuais levantadas pelas defesas dos réus. Fux concordou com quase todos os pedidos, como aquele de que o STF, a primeira turma e o próprio tribunal não deveriam realizar esse julgamento. Também criticou o data dumping, é um termo jurídico para a alta quantidade de provas que as defesas tiveram que analisar em pouco tempo. Na parte dos crimes, também divergiu na forma de ver cada um deles e na atribuição ou não desses crimes aos réus. A gente vai aqui só lembrar dos crimes: organização criminosa, dano qualificado, deterioração de patrimônio, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E é por essa parte justamente que a gente vai começar, partindo da organização criminosa. Esse crime funciona na denúncia da Procuradoria-Geral da República como uma linha mestra que liga todos os fatos ao longo do tempo. A ideia de que havia um grupo organizado com o mesmo fim, o mesmo propósito. O ministro disse que não existem provas de que os acusados tenham formado essa estrutura permanente para praticar crimes. Ao vivo de Brasília, é o Ricardo Abreu, nossa mão segura nesse julgamento, que vai começar a falar exatamente desse ponto. Ricardo, boa noite. Boa noite, Renata, a você e a todos. Essa foi a sessão com o voto mais longo do julgamento até aqui. Começou às 9 horas da manhã e terminou agora. Foram madrugada. Quase 12 horas de voto. Isso descontando a pausa para almoço e algumas outras pequenas paradas ao longo do dia, porque ninguém é de ferro. Um dos pontos de divergência foi o voto para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro e os 7 aliados do crime de organização criminosa. Fux afirmou que a Procuradoria-Geral da República não foi capaz de comprovar elementos necessários para configurar esse crime. Disse que os réus teriam que estar reunidos de forma estruturada e permanente, com uma divisão de tarefas para praticar uma sequência de crimes. O ministro também argumentou ainda que a PGR também não comprovou que os réus tenham usado armas de fogo na execução dos crimes denunciados. E que o que ficou caracterizado foi um concurso de pessoas, que é quando os réus somente colaboram para o mesmo crime. A acusação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos. Elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. A demora dos réus na fase de cogitação dos atos preparatórios e do planejamento não corresponde aos elementos de estabilidade e permanência. Por último, o pedido de aumento da pena
relacionado ao emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa não encontra qualquer fundamento na denúncia ou nas alegações finais. Ricardo, vamos agora passar para os crimes de dano, nosso próximo assunto. O ministro agrupou os dois crimes, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Mas o mais importante é que ele não viu conexão entre os réus e o 8 de janeiro. Exatamente. Exatamente, Renata. Esse é o outro ponto fundamental da acusação. Toda aquela linha do tempo traçada pela Procuradoria-Geral da República, com fatos reunidos desde 2021, que acabava culminando no 8 de janeiro. 8 de janeiro, inclusive, que teve como um dos principais pontos aqui, o Supremo Tribunal Federal. Fux mostrou que a denúncia não demonstrou a ligação dos réus com esses ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. E que a liderança intelectual, sem comprovação de participação no crime, não é suficiente para condenação nesse tipo de crime. Não há prova nos autos de que os réus tenham ordenado a destruição e depois se omitido. Pelo contrário, há evidências de que, assim que a destruição começou, um dos réus tomou medidas para evitar que o edifício do Supremo fosse invadido pelos vândalos. O que eu atestei pela prova dos autos que o réu Anderson Torres assim agiu. Um acusado não pode ser responsabilizado por um dano provocado por terceiro. A simples alegação de liderança intelectual, desacompanhada de evidências concretas de responsabilidade de um indivíduo pelo dano, não é suficiente para a condenação. Ricardo, chegamos agora aos principais crimes. Tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aqui o ministro Fux fez a chamada absorção, juntou os dois, era esperado que ele fizesse isso, mas ele foi além ao dizer que não existe golpe de Estado sem deposição do governo eleito. É isso, Renata. A absorção dos crimes já era esperada mesmo, mas ainda assim é uma mudança de entendimento com relação a outros casos julgados pelo ministro, até pelo menos março desse ano, vale lembrar. Antes disso, ele já tinha decretado condenação pelos dois crimes em casos ligados ao 8 de janeiro. Hoje, ele comparou os ataques golpistas que pediam intervenção militar a outras manifestações ocorridas na história brasileira, como as jornadas de 2013. A experiência histórica e a análise empírica dos processos de ruptura institucional demonstram que golpes de Estado não resultam de atos isolados ou de manifestações individuais desprovidas de articulação, mas não satisfazem o núcleo do tipo penal, comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas para afetar o funcionamento dos poderes constituídos. Ricardo, isso que o ministro chamou de análise teórica dos crimes se estendeu por praticamente toda a tarde, você viu, até que ele começou de fato a decidir o que ia pedir em relação a cada réu e por causa de cada crime. Começando pelo principal deles, Jair Bolsonaro, que Fux livrou de todas as acusações. Livrou de todas. Sim, Renata, o ministro Fux fez a divisão do seu voto, né? Réu por réu, e Jair Bolsonaro foi o terceiro a ser julgado. Como a gente já disse, Fux votou para absolver o ex-presidente dos 5 crimes. Com isso, o placar está em 2 votos a 1 pela condenação do ex-presidente. A gente vai ver agora um resumo dessa decisão. No caso do 8 de janeiro, Fux reiterou que o ex-presidente não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Não se pode aceitar a pretensão acusatória de imputar ao réu a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023, como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. A hermética petição, a devida vênia do parquê, não estabelece ao certo o fundamento da alegada responsabilidade do demandado.
Fux também minimizou o impacto dos ataques a integrantes de outros poderes e dos questionamentos sem provas que Bolsonaro fez diversas vezes sobre o sistema eleitoral. Você quer, hipoteticamente, uma live no exterior seria capaz de abolir o Estado Democrático de Direito do Brasil. Registro que a confiabilidade das urnas eletrônicas já foi ao longo dos anos. E sempre ocorreram questionamentos públicos inflamados por políticos de direita e de esquerda do sul ao nordeste do país, sem que com isso tenham se abalado as instituições democráticas brasileiras. Fux também negou a responsabilidade de Bolsonaro sobre a ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal, que fizeram blitz no segundo turno em locais onde Lula tinha obtido votos no primeiro turno. O Ministério Público, no meu modo de ver, ele pretende uma imputação penal objetiva ao réu, atribuindo a responsabilidade objetiva por fatos praticados por terceiros, sem demonstrar sua contribuição dolosa para o suposto resultado delitivo. O ministro considerou que a minuta do golpe não pode ser usada como prova. Segundo ele, não ficou comprovado no processo que o documento foi apresentado a Bolsonaro ou aos comandantes das Forças Armadas. Isso é uma carta de lamentação, isso é uma carta de quem se sente injustiçado. Não há nenhum elemento de prova indicando ter sido essa versão da minuta extraída do dispositivo do CORREL Mauricide efetivamente apresentada à época a Jair Bolsonaro ou por este aos comandantes das Forças Armadas. De qualquer sorte, a Procuradoria-Geral da República admite que se tratava apenas de um esboço rudimentar e incompleto. Lembrando que dos 8 réus, Fux optou por condenar apenas 2, Walter Braga Neto e o delator Mauro Cid, formando assim maioria para condená-los pelo crime de abolição violenta do Estado de Direito. Fux considerou que o ex-ajudante de ordens foi a favor da ruptura institucional e participou da organização e da execução do plano que previa a prisão o ajudante, o das Bucha, autoridades. é o único. Também teve papel relevante em reuniões O ajudante, o Bucha que segura. Além de ter acompanhado Já fez delação, né? Vai ter desconto da pena, não vai pegar porra nenhuma. Seria essa a realidade. Na conta dele seria isso. Sobrou pro Bucha. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, O brother. envolvimento de Braga Neto no plano que incluiria o assassinato do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O réu Braga Neto, em unidade de tecidos com Rafael Martins de Oliveira e Mauro César Barbosa Cid, planejou e financiou o início da execução de atos destinados a ceifar a vida do relator da Estação Penal, o ministro Alexandre de Moraes. Sendo que o intuito criminoso somente não foi alcançado pela eventualidade de ter sido abruptamente suspensa uma sessão do plenário desta Corte, prejudicando a preparação dos executores do crime. Fux absolveu o almirante Almir Garnier dos 5 crimes. Segundo a PGR, Garnier colocou tropas da Marinha à disposição de Bolsonaro durante uma reunião com o então presidente e os chefes das demais Forças Armadas. Colocação de tropas à disposição somente seria punido se houvesse início de execução dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. E ainda mais se o réu efetivamente houvesse prestado. Colocar à disposição é uma coisa, prestar é outra. Fux votou para absolver o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Segundo o ministro, ele não apoiou qualquer ideia de ruptura institucional. Eu constato assim a ausência de qualquer prova, no sentido que o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira agiu para apoiar ou participar da prática de um golpe de Estado ou de uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E além disso, eu verifico que as testemunhas ouvidas nos autos sob contraditório atestaram exatamente o contrário. Ou seja, que o réu não apoiou qualquer ideia de ruptura institucional.
Fux ainda votou para absolver o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o general Augusto Heleno, de todos os crimes. Alexandre Ramagem, que nesse momento é julgado por 3 crimes, também foi absolvido por Fux. Renata. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso para você. Meu brother. Melhor amanhã, porque a sessão começa à tarde. Bom descanso. Bom, agora a gente pega toda essa primeira parte da nossa edição dedicada a conferir os votos do ministro Fux em relação aos crimes imputados aos réus e chama a Júlia do Ailibe para conversa porque ela acompanhou todo o voto do ministro direto de Brasília. Júlia, boa noite para você. Olha, eu sei que é uma missão quase impossível diante da duração do voto, mas eu confio em você, Júlia. Quais são, no teu entendimento, os pontos que devem guiar a nossa análise aqui? Renata, foi uma maratona, né? Boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Olha só, diferentemente dos votos do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, em maior ou menor grau, que acompanharam a acusação, o voto de Fux acompanha praticamente todas as demandas das defesas. Pegando os crimes principais, Renata, que foram atribuídos aos 8 acusados, os 5 principais. Pegando, por exemplo, a organização criminosa, ele disse, não tem estrutura, nem é permanente, então não tem organização criminosa e não usou arma. Já era um crime muito importante, imputado pela Procuradoria-Geral da República. Sim. Os crimes contra a democracia. Os crimes contra a democracia, ele primeiro diz que um absorve o outro e que o menor absorve o maior. Aí, quando ele vai analisar o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que é o que ele entende que fica, ele traz aquela discussão que a gente já fez aqui no JG. Ele fala, olha, o crime é tentar, mas tem que executar essa tentativa. E não houve, na visão dele, uma execução dessa tentativa. Houve só cogitar, pensar, o ato preparatório. Aí, Renata, já derrubam o argumento principal da Procuradoria-Geral da República. Sim. Depois disso, ele foi ali ponto por ponto. No caso do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, ele fala que as entrevistas, as declarações que a Procuradoria apontava como um elemento fundamental, inclusive de grave ameaça aos poderes, ele fala que não, que são bravatas, que é choro de perdedor, e por aí vai. A BIM, não houve crime. Usar a Polícia Rodoviária Federal, não houve crime, diz ele. A questão da minuta, Renata, que é um documento muito importante nas suas diferentes versões. Os comandantes disseram que a minuta era na contramão da lei. 2 comandantes deram depoimentos. Ele disse que não dava para comprovar nada com a minuta. Bom, concluindo, ele só vê problema mesmo, e aí ele acata a acusação com homicídio com Braga Neto, como vocês diziam, e aí especificamente com a execução, olha aí ele vê que tem execução, do punhal, do plano punhal verde e amarelo, que é aquele Copa 2022, que são os homens na rua fazendo monitoramento das autoridades no plano para matá-las. Nesse ponto, exclusivamente, ele vê que tem um problema. Renata, analisando ali a acusação da Procuradoria, é claro que há pontos que são mais sólidos e pontos que são mais frágeis. Ele pega exatamente os mais frágeis, como a questão do 8 de janeiro, que é mais difícil para a Procuradoria apontar os réus lá no 8 de janeiro, já que eles não estavam lá, então uma questão mais difícil para a acusação, mas ele atropela os pontos que são mais sólidos, como a minuta que eu acabei de falar. Então ele faz ali, é como se ele projetasse, colocasse a lupa no que é mais difícil para a acusação e tirasse da mira, né, tirasse da lupa o que é mais sólido, que está mais comprovado pela Procuradoria-Geral da República. Júlia, me espera, tenho mais questão já para você. Agora a gente volta no tempo da sessão. A gente vai voltar para a primeira parte, quando o ministro analisou essas questões preliminares levantadas pelas defesas, começando pelo que se chama de questão de competência. Essa questão de competência não tem a ver com o nosso sentido mais comum da palavra competência, e sim, se
se é que aquele julgamento deve ou não acontecer no tribunal. O ministro Luiz Fux manteve a posição adotada por ele no recebimento da denúncia, dizendo que o Supremo não é o tribunal adequado, no entender dele, para o julgamento do núcleo crucial da trama golpista. Sim. Só que o mesmo Fux concordou com a competência do Supremo para julgar os réus do baixo clero do 8 de janeiro. Ao vivo de Brasília, a Heloísa Torres entra na história agora para nos dar detalhes sobre isso. Boa noite, Elo. Oi, Renata, boa noite para você também e para todos. É isso, para o ministro Luiz Fux, o Supremo é absolutamente incompetente para julgar o ex-presidente e os outros réus desse chamado núcleo crucial. Sim. Ele já tinha sido voto vencido na turma em relação a esse ponto durante o recebimento da denúncia. Fux voltou a alegar que os réus já tinham perdido os cargos antes do início do processo. Por isso, para o ministro, esse era um caso para a primeira instância da Justiça. Bem, no caso dos participantes dos atos de 8 de janeiro, Fux manifestou posição diferente e não questionou a competência do tribunal. Julgou e condenou mais de 400 réus. Os fatos imputados aos réus, segundo a denúncia, ocorreram entre 2020 e 8 de janeiro de 2023. Naquele período, a jurisprudência da Corte era pacífica, consoante o entendimento consolidado, racional, inteligível, de que uma vez cessado o cargo, antes do término da instrução, a prerrogativa de foro deixaria de existir. Em caso, os réus deste processo, sem nenhuma prerrogativa de foro, perderam seus cargos muito antes do surgimento do atual entendimento. O atual entendimento é recentíssimo desse ano. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impôs-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. É que, para Fux, se o caso ficou com o Supremo, deveria ter sido analisado pelos 11 ministros no plenário do STF e não na primeira turma. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Vamos lá, outra tese das defesas abraçada pelo ministro Luiz Fux, a de que teria havido cerceamento de defesa nesse julgamento. É isso, Renata, esse foi outro argumento dos advogados dos réus que o ministro Fux concordou, que a quantidade de documentos anexada ao processo era enorme e que houve demora para que todo o material pudesse ser acessado. As defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. Apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes do início da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas de um SharePoint. E, não obstante, os arquivos totalizassem 70 terabytes. 70 terabytes. Pastas e arquivos que se encontravam sem qualquer nomenclatura adequada ou índice que permitisse uma efetiva pesquisa. Elô, vamos agora passar para o único item, para a única questão preliminar em que Fux não seguiu o que pediam as defesas. Ele manteve a validade da delação de Mauro Cid.
Pois é, Renata, o ministro relembrou hoje que ele mesmo fez críticas em relação a contradições do delator Mauro Cid, mas hoje validou a delação. Hoje validou, né? Essa delação premiada, ela restou em 9 de setembro de 2023, na sua homologação pelo relator, ocasião em que reconheceu a regularidade, legalidade e adequação dos benefícios pactuados. É bem verdade que eu fiz essa crítica, que idas e vindas de um colaborador podem representar atos de retaliação, criatividade de autoproteção, mas, nesse caso, o réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado. E, nesse sentido, me parece desproporcional a anulação, a incidibilidade dessa delação. Então, eu estou acolhendo a conclusão de Sua Excelência o relator, estou acolhendo o parecer do Ministério Público e eu voto no sentido de se aplicar ao colaborador Mauro César Cid os benefícios propostos pela Procuradoria-Geral da República. Elo, o Fux também fez ali uma reflexão sobre o papel do Supremo, o papel dos juízes. Fala um pouco para a gente desse ponto, por favor. Ele falou aí por cerca de 10 minutos sobre esse tema, disse que os ministros devem ser exemplos para os mais de 18 mil magistrados do Brasil e que o STF tem que ter firmeza para condenar quando houver certeza e ter humildade para absolver quando houver dúvida. Não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Passamos, então, a realizar não apenas o papel de intérprete da Constituição, mas também de condutores de um processo judicial que tem por finalidade maior assegurar a cada réu a plenitude do contraditório e da ampla defesa. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. Elo, me espera, a gente volta a falar já, hora de chamar de volta a Júlia do Ailib. Júlia, dessa vez para te pedir a repercussão no meio jurídico, especialmente à luz de votos anteriores do ministro Fux. Renata, foi enorme, impressionante. Os advogados, eu estava pela manhã na primeira turma, os advogados de defesa, ministros que não são da primeira turma, todo mundo repercutindo muito as posições do ministro Fux. Já se sabia, claro, a gente trouxe aqui ontem, aliás, o próprio Fux falou que nas questões preliminares, que são as questões relativas ao processo, não entra na questão do mérito, que é a acusação em si, que nas preliminares haveria divergência. Inclusive, ele trouxe, como vocês contavam, uma divergência que tem apoio de parte expressiva do mundo jurídico, que é o fato da acusação, do julgamento, estar na primeira turma e não no plenário. Porque começou com os executores, Renata, no plenário, com os 11 ministros, depois mudou a regra no final de 2023, e aí foi para a primeira turma para pegar o núcleo crucial, que é Bolsonaro e os ex-ministros, sendo que o Bolsonaro, como ex-presidente, deveria estar no plenário, porque a regra diz que presidente está no plenário. Então tem essa discussão que muita gente encampa. Agora, Renata, ele é um ministro visto como punitivista. Punitivista é um juiz que é muito duro com o réu. Inclusive, ele se manifestou dessa maneira na Lava Jato. O que chamou a atenção agora é que ele deixou um pouco esse rigor de lado a olhar para o núcleo crucial. Sim. Porque se você pegar, Renata, eu olhei o voto dele no primeiro caso do 8 de janeiro,
que era o caso de um executor, Aécio Pereira. Nesse caso, por exemplo, ele acompanha o ministro Alexandre de Moraes em todas as acusações, Sim. inclusive nos atentados contra a democracia. E aí, agora, hoje, ele mostrou um outro olhar diferente do que ele teve Outro ministro, lá né? atrás com um grupo de executores. Outro ministro, né? Júlia, volto já para você. E aproveitar que a Júlia falou dessa reação no meio jurídico, agora a gente vai trazer as reações dos advogados, mas no tocante ao caso dos réus deles, dos clientes deles. A Heloísa Torres volta para fazer esse relato para a gente. Elô? Pois é, Renata, ao longo do processo e na semana passada, quando fizeram a última defesa antes dos votos, os advogados pediram que fossem acatadas essas chamadas preliminares que a gente já falou aqui. Sim. Entre elas, o cerceamento da defesa, que foi reconhecida hoje pelo ministro, e a incompetência do STF para julgar o caso. Agora à noite, o advogado do ex-presidente Bolsonaro comentou o voto do ministro Fux. O voto do ministro Fux é um voto de extrema qualidade, acolheu praticamente todas as teses da defesa, tanto as questões preliminares de cerceamento de defesa, de incompetência, quanto as questões de mérito. Um voto de extrema qualidade, dissecou no detalhe todas as provas do processo, a despeito da dificuldade e do tempo exíguo que ele teve para apreciar. Né, fazendo inclusive uma crítica muito grande à questão do cerceamento de defesa, pelo excesso de documentos que foram juntados com a instrução aberta. Bem, mais cedo, enquanto o ministro Fux ainda analisava as questões preliminares, o advogado do ex-ministro general Augusto Heleno também falou. Eu fico feliz que ele tenha principalmente analisado a questão de acesso de provas, que é uma coisa que a gente vem batendo desde o começo. Elô, muito obrigada, bom descanso para você. Amanhã tem mais. E amanhã tem mais, mas hoje tem mais para a Júlia do iLive. Júlia, a gente viu os advogados falando agora sobre a situação dos seus respectivos réus, a leitura que eles fazem do voto do Fux. Eu quero te perguntar que possibilidades esse voto abre para essas defesas, ou pode abrir para essas defesas, e mais amplamente para Bolsonaro e seus apoiadores. Vamos lá, Renata, na questão da defesa, né? Como teve um voto divergente na absolvição, quer dizer, um voto que falou, ó, não é culpado, vamos absolver, que foi o de Fux na maioria das acusações, se tiver mais um, no entendimento da maior parte das pessoas com quem eu conversei, inclusive ministros, se tiver 2 dos 5 ministros falando sobre absolvição, aí cabe um tipo de recurso para o plenário, onde estão os 11 ministros, que se chamam embargos infringentes. Aí você pode questionar a acusação, né? A absolvição ou a acusação. Mas isso tem que ter mais um. A aposta de muitos dos advogados de defesa é que Zanin, pelo perfil mais garantista, que é o contrário de punitivista, que é um perfil que protege mais ali o réu na avaliação deles, poderia se manifestar em algum momento nesse sentido. Não sei, Renata, talvez seja improvável, vamos acompanhar. Agora, do ponto de vista político, a repercussão já está dada. Ali no Congresso, a partir da semana que vem, os parlamentares vão continuar a insistir na questão da anistia, e o voto do ministro Fux foi um ingrediente fundamental para a oposição e para o PL que quer essa pauta. Então, deu combustível para eles insistirem em aprovar a anistia, de olho principalmente no ex-presidente Bolsonaro. Júlia, me espera só um pouquinho, você já volta para o que eu prometo será a minha última pergunta para você. Por falar em Bolsonaro, Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente a ir a um hospital de Brasília neste domingo. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro deve remover algumas lesões na pele. Lembrando que ele está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Voltamos para o julgamento, dessa vez para ver como é que está o placar, decorridos 3 votos de 3 dos 5 ministros da turma. Começando pela situação do próprio Bolsonaro. Vamos lembrar que Moraes e Dino votaram pela condenação dele em todos os 5 crimes que aparecem na denúncia. Enquanto Fux votou pela absolvição de Bolsonaro em tudo também. Passamos agora para Braga Neto, ele teve 3 votos a favor de sua condenação por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, neste caso, já tem maioria formada para condená-lo.
é a mesma situação do delator Mauro Cid. Com a manifestação de Fux, 3 votos pela condenação dele nesse crime. Daí passamos ao ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que tem 2 votos pela condenação dele em todos os 5 crimes. E 1 voto de Fux para absolvê-lo em tudo. A situação se repete com o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, a gente vê aqui. Também com o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Fux, Moraes e Dino para condenar, Fux para absolver. E a situação se repete também com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Por fim, tem o deputado Alexandre Ramagem, que por causa da condição de parlamentar está respondendo neste momento por apenas 3 dos crimes. E ele teve 2 votos pela condenação neles. Os trabalhos serão retomados, vamos lembrar, amanhã à tarde. Será a partir de 2 da tarde. A sessão tem início com a apresentação do voto da ministra Carmen Lúcia. E depois dela, o último a se manifestar é o presidente da turma, Cristiano Zanin. Vamos só parar um pouquinho para lembrar que tudo isso depende do tamanho do voto da ministra Carmen Lúcia. Ela não tem uma tradição de se alongar muito, mas depois do que a gente viu hoje, não dá para cravar que os dois vão votar amanhã à tarde. Estão reservados ainda mais 2 dias para o restante da leitura dos votos e a determinação das sentenças. Ou seja, até a sexta-feira a gente deve ter a decisão. A gente vai voltar agora com a Júlia para saber, Júlia, o que esperar da sessão de amanhã. Carmen Lúcia. Renata, uma coisa é fato, deve ter um clima, um climão, como a gente fala, na sessão de amanhã. Porque hoje não teve aqueles apartes no voto do ministro Fux, tinha ali um combinado entre eles, então nenhum outro ministro interrompeu, colocando uma colocação breve ou outra que o Dino fez, enfim. Então agora, amanhã a expectativa é que várias das coisas que os ministros ouviram e que gostariam de ponderar, porque não concordam com o Fux, apareçam durante a audiência da própria Carmen Lúcia. Ela, aliás, muita gente falando, ela deve estar revisando o voto dela neste momento para colocar ali frases ou manifestações mais duras. Ela é conhecida por isso. É uma ministra, como eu explicava antes, mais punitivista, que é dura com os réus. Ela é vista dessa maneira, a única mulher do Supremo hoje. Ela também, Renata, não tem o perfil muito de fazer piada, de fazer brincadeira, aquele clima mais leve que a gente viu entre alguns ministros. Com a ministra Carmen Lúcia não foi assim, não é assim. E ela teve 2 manifestações bastante importantes durante o julgamento. Uma delas foi a questão do voto impresso, que ela disse, olha, o voto impresso ele é auditável, o voto impresso não, desculpe, o voto da urna eletrônica, ele é auditável, não é a mesma coisa que voto impresso. E também uma manifestação que ela fez com um advogado, que o advogado disse que queria demover, o cliente dele, que era o ex-ministro da Defesa, queria demover Bolsonaro de fazer o golpe. E ela pergunta especificamente, demover do quê? E aí ele fala que é uma ação de exceção, né? A maneira como ele se manifesta. Então a expectativa amanhã grande para um voto que deve ser de condenação, Renata. Júlia, muito obrigada pela conversa toda, pelos esclarecimentos. Minha galera. Amanhã, não bom descanso para você. A expectativa era que Fux divergisse bastante até de Alexandre de Moraes. A realidade, bem diferente, é que ele votou no sentido de demolir os pilares do edifício erguido pela acusação e pelo relator. A surpresa de muita gente se deve, sobretudo, ao alcance do voto do ministro e, secundariamente, ao contraste com alguns votos anteriores dele. Para o desfecho do julgamento, a consequência prática tende a 0. Tudo indica que haverá maioria na turma para validar boa parte das condenações pedidas por Moraes e por um placar que talvez não permita embargos transformadores da sentença. Mas no longo prazo, os efeitos podem ser imensos. Fux plantou hoje a semente da anulação de todo o processo. E o passado recente do Brasil mostra que basta uma mudança de vento na política ou uma mudança na composição do tribunal para ativar esse rastilho de pólvora. Verdade. Ainda hoje tem o Corinthians vencendo e se classificando